Então esse ser se construiu mal. O fato de ter se construído mal... Ser construído ou construído o universo mal? Ele construiu mal o ou universo. Tudo é a mesma coisa? Ele construiu mal o universo e se reconstruiu na parte interna do universo que ele criou da pior forma possível, porque a outra parte dele ficou lá fora. Aí esse ser, por ter surgido para a vida assim, ele faz tudo errado ou muito mal. Ele seria o próprio mal. Eu falei tudo isso para chegar no mal. Então as mitologias, diferentes das religiões... O mal vem do próprio Criador? O mal, o que nós chamamos de mal, veio de um erro do Criador que, sem maldade nenhuma... Não foi proposital. Não foi proposital. É isso que as mitologias dizem. Só que, entenda, mitologia existiu sempre, mas há cerca nos últimos 4.000 anos... Quando as religiões surgiram, o que as religiões fizeram? Cancelaram tudo isso aqui. Porque para criar uma nova mitologia? Sim, eles pegaram um dos entes mitológicos, que é esse criador caído, porque Javé é esse criador caído. O Javé, pai de Jesus... Quando que ele cai? Há 13,8 bilhões de anos, no início disso tudo. Quando ele cria tudo? É isso que as mitologias dizem. Não, mas na Bíblia tem algum momento que diz que Javé caiu? A Bíblia, no seu mito da criação... Sei. Não. Tá. A Bíblia já não é... A Bíblia coloca como ele sendo perfeito que não erra, né? Não, a Bíblia não coloca como sendo perfeito. A Bíblia diz o seguinte... A Bíblia toma o mito sumério acadiano, chamado Enuma Elish, que é o mito da criação, copia e reproduz na Gênesis. Aquela parte de 7 dias, 6 dias e 7 mas dias observe, descansou. Deus ia fazendo as coisas, aí como é que a Bíblia diz? E depois que Deus fez tal coisa, ele viu que era bom. Exato. É estranho, né? É estranho, porque é mesmo, né? Depois que ele faz, ele... Aí no como se fosse um acidente? Não, ele não sabia o que estava fazendo. Esse é o problema. Aí ele fez tanta coisa, no final ele viu que era bom, mas no 7º dia aconteceu o quê? Descansou. E no mito sumério, como que era? Era a mesma coisa? É isso aqui. Ele copiou. Só que, qual é o problema? No mito ariano hindu, o que é que acontece com Brahma, que é o mesmo Javé? Apenas o nome é diferente. Brahma trabalhava e de vez em quando ele lona. Ele o quê? Lona, ou seja, dormia, desmaiava, implodia, entrava em coma. Por quê? Por causa da intensidade da criação? Pelo modo como ele se reconstruiu. Ele se reconstruiu mal, porque reconstruiu a partir de si mesmo, ou seja, das suas partes podres. Entendi. Então, veja bem, é assunto para gente adulta. Claro que é. Em cima disso, todas as mitologias afirmavam isso. Quando as religiões surgiram, eles pegaram alguns desses contos aqui, manipularam, esconderam a obviedade de algumas coisas, mas não fingiram que era obra perfeita. Quem inventou que isso aqui era perfeito foi Santo Agostinho de Hipona, no século IV, de saco cheio das pessoas chegarem para ele dizer: Agostinho, diga uma coisa, Deus é bom, é perfeito, é maravilhoso? É. Mas olha a vida é porcaria, porque as espécies nascem todas querendo matar umas às outras, então Deus não pode ter criado isso. Não, a vida é boa, Agostinho não é boa, não é. Um belo dia ele deu um murro na mesa e disse: olha, quem a partir de hoje disse que a vida é ruim vai para o inferno. Então, olha, Deus é maravilhoso, a vida é maravilhosa, e todo mundo tem que agradecer a Deus a dádiva da vida, e acabou-se. Ponto. Isso é teologia. Aí, porque Agostinho disse isso, os católicos, os cristãos são obrigados a acreditar, e acreditam. Mas nós somos necrófagos, nós comemos cadáveres. Nós, quem? Eu e você, e todo mundo aqui na Terra. Que porra é essa, cara? Não, mas a gente põe sal, pimenta. Os veganos, né? Mas assim, que tipo de criação é essa? Em que todo mundo é obrigado a, entre aspas, tomar de outros, matando por corrupção. Segundo as mitologias, o primeiro traço psíquico do Criador quando caiu foi o de sobreviver a qualquer custo na sua criação. Isso aí ele teria corrompido o seu código, e até hoje o código, que é o genoma da gente, os nossos 28.869 genes, trazem essas sequências genéticas que nos obrigam a... Então, assim, o assunto é muito sério. As religiões
inventaram essa coisa, não, Deus é perfeito, é onipresente, é onisciente, ele é maravilhoso. Os humanos é que são a doença da vida. Pecadores, papapá, desde o mito do pecado original. Cara, isso é transtorno mental. O quê? A explicação que a teologia dá para a necessidade do batismo. Por que é que a gente batiza nossos filhos? Porque Eva não deveria ter comido o fruto, que ela não comeu nada, ela tomou uma beberagem do jeito que a gente viu. Aí agora já explodiu minha mente. É a fofoca. É mesmo? Ayahuascas da vida, canabiol, floral. Mas quando só você... vamos depois falar isso, só para não perder a linha do mal. Então, a figura de Lúcifer, Satanás... Outra história. Isso é tudo invenção da igreja. Tudo invenção? Esses seres existem, mas não são nesses termos. Eu escrevo isso... Existem anjos? Infelizmente, sim. Infelizmente? É porque a gente pensa que são maravilhosos e são robotizados. Peraí, que agora eu quero saber quem são... Tem alguma coisa que faltou da tua explicação antes pra gente ir para outro? Então vamos fechar esse assunto antes de ir para anjos e demônios que... Vamos fechar aqui o mal, tá? Então o diabo não existiria. O que existe é toda uma imperfeição criada a partir da queda desse ser e toda a descendência dele, inclusive nós humanos, que somos a última descendência mais atualizada, herdamos esse código, esse genoma cheio de defeitos, e nós humanos estamos fazendo o favor divino de sofrer na gente todas essas dores, em sentindo o incômodo, a gente dá um jeito de se curar, e você só se cura se você promover uma mutação no seu genoma. Na hora em que você, entre aspas, ajeita em você um câncer, uma doença, você está fazendo um favor divino ao dono do código, o original, que faliu, e quando a inteligência falha, ela cria outras inteligências para delas ela se servir, e é isso que esse ser se serve de todos nós, por isso que ele diz que é dono de todos nós. Já vem. Então, assim, o mal que a gente percebe seria isso aí. Só que o que a igreja diz? Não, o mal surgiu com o pecado original, porque Deus, ou seja, Javé, o Brahma, maravilhoso, queria criar o ser humano de um jeito, e Eva, as mulheres pagando pato. Eva atrapalhou tudo, e ainda convenceu o bonzinho do Adão a cair também. Mas, qual o problema? Quando hoje... Eram seres... que viviam para sempre, tinham uma vida eterna. Tinha vida longa, mas não era eterna, vida longa. Eles eram meio retardados. Eram ingênuos. E aí, quando comem o fruto da sabedoria, expandem o conhecimento. É isso? Esse comer aí... É de onde vem essa? É mais uma distorção, porque não era comer, era beber. Epimeteu, na mitologia grega, era o rei das poções. Ele fazia beberagem de todo tipo. Alucinógenos? Pandora, que se tornou a primeira mulher na mitologia grega, Eva na mitologia judaico-cristã, bem mais recente. Pandora, lá atrás, de tanto beber isso aí, teria feito uma metamorfose que terminou virando um animal biológico ao invés de... E a caixa de Pandora? Pois tem a ver com isso. Essa abertura da consciência. Mas precisa ainda explicar o mal. Depois eu venho pra aí. Tem muita coisa aí que a gente tá abrindo aí. Tá bom. Então, assim, quando o nosso amigo Adão e Eva tomam, ferram com a humanidade futura, porque o ser humano ficou sagaz. Não dava mais para ser enganado pelos deuses ou mandado, como sempre foram. O que a Igreja Católica diz? Não, mas a Igreja Católica existe por quê? Para salvar os seres humanos. Então, por que a gente batiza os nossos filhos? Um bebezinho de 3, 4 meses ele nasce pecador. Vai levado, porque ele não devia ter nascido. Nasceu, então é pecado. E nasceu sujo. Aí leva na pia batismal o bebê, aí o padre olha para o bebê e diz: você renuncia ao demônio, porque o demônio foi quem fez Eva tomar a pelps ou comer lá. Aí, obviamente, o criminoso só tem 3, 4 meses. Aí o padre poderia perguntar ao pai e à mãe, mas não pergunta, porque aquele criminoso só nasceu porque o pai e a mãe também pecaram.
impor aquele criminoso no mundo. Então tem que ter o padrinho ou uma madrinha para o padre olhar e dizer, você renuncia? Aí o padrinho diz, renuncio. Isso não é decente para com a condição humana. Isso não é digno para com a condição humana. Porque você já entra no mundo com a síndrome de que a doença da vida é você. Isso, em tese, os seres humanos não deveriam apoiar isso, nem aplaudir, nem sustentar esse tipo de estupidez. Mas a teologia, na exegese bíblica, criou essa justificativa. E cá estamos.